Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos a poucas horas desse jogo com o Nacional da Madeira. Deslocação difícil. E eu já te pergunto, logo uma pergunta aqui de lançamento. Mora, Mofi e Zaidu, os três, vão jogar de início ou achas que vão entrar só depois na segunda parte? Ou será que até algum destes jogadores não vai jogar? E eu tenho aqui um palpite em relação a um deles, mas já vamos à análise de tudo. Também já temos as declarações de Farioli, temos muita coisa para analisar hoje. Primeiro, só pedir que deixes o like. Já sabes, para dar uma força aqui ao canal, já sabes que é muito importante o like para que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças também de subscrever o canal, é muito importante. Há muita gente que assiste aos vídeos e ainda não subscreveu. Eu entendo que às vezes a pessoa esquece e, portanto, se puderes subscrever já agora no início do vídeo, é muito importante subscreveres para chegarmos a essa meta de 15 mil subscritores e também lembrar que estamos quase nos 11 mil. Depois, pedir também que deixes o hype. Já sabes que conseguimos ficar em terceiro a semana passada no top 100 do hype. Agora o nosso objetivo é ficar em primeiro. Vamos ver se é este o vídeo finalmente em que conseguimos ser o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro lugar na tabela do top 100 do hype. Só antes de começar, uma nota. Ontem eu falava de algumas comunidades no estrangeiro que assistem aqui aos vídeos no canal, que são subscritores e que mostram a força do Porto por esse mundo fora. E hoje eu tenho uma curiosidade em relação aos portistas na Madeira. Eu tenho uma noção, não sei se isto é real ou não, de que há poucos portistas na Madeira. E já agora, se há algum portista madeirense que nos segue aqui, que me explique como é que é ser portista na Madeira, como é que se vive estes jogos, se realmente é verdade, que se há muitos ou poucos. Eu não tenho muita ideia. Eu não sei se esta minha ideia vem de uma memória que eu tenho já muito antiga, penso que de infância, que eu estava com a minha família na Madeira a ver um jogo do Porto. Acho que aqui as pessoas vão se lembrar do jogo que foi do Porto contra o Benfica numa supertaça em que o Ricardo Quaresma faz ali um gol de trivela, ele senta o Luizão e depois faz um gol de trivela e o Porto ganha 1-0 da supertaça. Lembro-me de estar num restaurante a festejar o golo e o dono ser benfiquista e não ter gostado de me ver a festejar o golo, e acho que pode ser daí que vem essa minha memória. Mas enfim, memórias tenho muitas também. O vídeo nunca mais avançava sobre essa aqui com as memórias. Mas se houver algum portista da Madeira, e já agora também mandar um abraço para os portistas no Canadá, que ontem havia um subscritor que me dizia para não me esquecer dos portistas do Canadá. Um abraço também para eles. Eu sei que há portistas por todo lado, eu tenho dito aqui, é uma das provas da força e da enormidade deste clube do Porto, que está mesmo pelo mundo todo. Ainda ontem também havia alguém que era de Lousada e penso que estava em França. E portanto está espalhado pelo país todo, e se bem que Lousada é aqui perto do Porto, também é uma daquelas cidades que associamos sempre a muitos portistas, mas estão também em França, estão por todo o mundo. Portanto, um abraço para todos, em especial aí para o Canadá, que ontem alguém pedia para mandar esse abraço, e perguntar então se há alguém da Madeira que possa aqui esclarecer como é que é ser portista na Madeira, se há muitos ou não, e como é que vivem estes jogos em que o Porto vai aí jogar. Que eu, já agora, se puder também explicar-nos como é que vai estar a meteorologia. Eu hoje reparava que o jogo do Porto, e também deixar aqui uma nota, que às vezes por distração pode haver alguém que não reparou, o jogo vai ser às 3 da tarde, ou 3h30, se não me engano. E também perguntar aqui se houver alguém que saiba se não tem a ver com o tempo, porque sabemos que na Madeira há sempre muito nevoeiro e isso dificulta muito os jogos, as deslocações, principalmente dos grandes à Madeira, é sempre uma deslocação extremamente difícil. E eu tenho dito aqui no canal muitas vezes que é preciso ter cuidado, mas acho que o Porto tem tido este cuidado sempre, porque o Porto já teve outras deslocações difíceis, porque não é fácil explicar a quem vem de fora porque é que é difícil jogar com o Nacional da Madeira. Teoricamente não devia ser tão difícil como é, mas tem muito a ver com essa primeiro, que é uma equipa que joga bem, mas tem provocado dificuldades, mas essa deslocação é historicamente difícil pela meteorologia, pela viagem, por uma série de condições que tornam aquele jogo diferente, tornam um ambiente diferente, e isso aí às vezes para treinadores estrangeiros ou até jogadores estrangeiros é difícil de compreender, mas o Porto tem feito um bom trabalho nesse sentido, porque eu não vi o Farioli facilitar em nenhuma dessas deslocações históricas mais difíceis. Vi-o facilitar só no jogo com o Casa Pia, e também aí houve outras condições, como o excesso de chuva, como estava a meteorologia, houve ali uma série de condições que fizeram com que o jogo corresse mal. Já analisamos também esse jogo, mas acho que foi o único. De resto, acho que o Farioli tem estado muito bem nesse aspecto. Já lá vamos à conferência. Eu acho que o Farioli ou anda a ver os vídeos aqui do canal ou realmente mudou de estratégia, foi avisado, porque ele houve ali uns tempos que andou ali a escorregar na comunicação social, com a comunicação social nas conferências, e parece-me que desta vez ele estava mais bem preparado. Mas já vamos analisar. Eu até continuando neste sentido de um pouco dos estrangeiros entenderem o que é jogar nos campos de fora mais difíceis, historicamente mais difíceis, falaria aqui então do Aloísio. O Aloísio foi visitar o plantel do Porto. Eu penso que ele também esteve a assistir ao jogo do Porto com o Sporting, e eu achei muito interessante que o Aloísio deu uma palestra ao plantel. Eu tinha um amigo meu que, quando soube que o Aloísio estava cá, ele dizia-me: este sim é que tem a mística do Porto, que o Aloísio é um dos jogadores que sabe o que é mística.
e acho muito importante que ele tenha feito essas declarações ao plantel. E eu ouvi algumas na comunicação social, não sei se foi exatamente aquela palestra que ele deu, mas acho que vale a pena pesquisar por essas palavras do Aloísio, que mostra bem palavras fortes. A forma como ele fala do Porto, a dizer que é um clube único, que o peso da camisola que é inigualável, que é um privilégio para todos aqueles jogadores que estão ali poderem representar esse clube. Eu acho que isso é mesmo a definição de mística, é o jogador ter isso mesmo presente na cabeça dele e viver mesmo esse sentimento que é um clube diferente. Acho que isso tem muito a ver com mística. A direção do Porto tem estado de parabéns, porque realmente esta época tem sido preparada muito ao milímetro, muito ao pormenor, e acho que isto foi mais uma contribuição muito importante, até numa altura em que pode haver aqui alguma oscilação da equipa, no sentido em que tem um empate e uma derrota, se bem que eu acho que, como diz Farioli, foi um golo sofrido no último minuto, se não tinha sido só um empate, de qualquer forma não deixa de ser um empate e uma derrota que podiam afetar aqui a moral da equipa. Portanto acho muito importante essas palavras do Aloísio, e acho que é um ótimo exemplo realmente do que é mística. Acho que naquelas frases dele está bem patente o que é a mística do Porto. E depois então, em relação ao jogo, o Porto tem um reforço, ainda bem, graças a Deus vem mais um reforço, porque estava realmente com as opções limitadas. O William Gomes, eu ontem tinha dito, realmente na hora que eu gravei vídeo ainda não sabia se a providência cautelar do Porto ia ou não para a frente, parece que conseguiu, e agradecer também a ti que comentas sempre. Tive ontem muitos comentários, muita gente a chamar-me a atenção que tinha sido aprovado e que ele ia jogar, e portanto muito obrigado a quem deixa sempre nos comentários. Eu já disse que isso acrescenta sempre muito ao vídeo, porque às vezes é como nesta situação, na hora que eu estou a gravar pode não estar ainda, alguma notícia não ter surgido e surgir depois, e muito obrigado a quem deixou nos comentários. Então vamos ter o William Gomes. Como eu disse aqui, seria mais uma injustiça, mas também já estamos habituados a injustiças em relação ao Porto, que seria, parece que o Sporting já tinha recorrido a esse tribunal, tinha conseguido em relação ao Palhinha, penso que foi uma situação assim. Depois também nos comentários algumas pessoas esclareceram melhor, parece que sim, que o Palhinha teve até uma expulsão revertida ou qualquer coisa assim. Seria uma injustiça que isso não acontecesse com o Porto, mas como o recurso foi muito em cima do fim de semana, e ao que parece eles não trabalham ao fim de semana, acho que é uma coisa assim, podia acontecer, mas felizmente o William Gomes pode jogar. É mais um trunfo para o Farioli. Sabemos que ele nos jogos fora gosta de jogar com os desequilibradores para tentar desbloquear defesas mais fechadas. Está aí o William Gomes, mais uma boa dor de cabeça para o Farioli. Do outro lado temos uma má notícia, Martim Fernandes está mesmo lesionado. Eu sinceramente, a notícia em si de que ele está lesionado não é boa, mas eu tinha dito aqui que eu achava que mesmo que ele recuperasse ele não devia jogar, pelo menos de início, porque o Martim Fernandes já vem há algum tempo a recair nessa lesão e não sei se não poderá piorar, e não faz sentido jogar com um jogador que não aguenta o jogo todo. Por exemplo, no jogo com o Sporting, se o Martim estivesse a 100%, provavelmente não tinha entrado Francisco Moura e não tinha sido penalti. Claro que isto aqui são ses, mas é um exemplo de como não é bom que estar a jogar com jogadores que não aguentam o jogo inteiro. E portanto o Martim está arriscado. E agora Farioli pode contrariar aqui uma teoria que temos aqui no canal, que já vem desde o início da época, que é Farioli não aposta em jogadores da equipa B. Eu tenho dito aqui, reafirmado, que ele não faz parte do perfil dele e que ele nunca vai apostar em jogadores da equipa B, porque falou-se muito em relação aos pontas de lança, uma vez que o Samu e o De Jong estão lesionados, podia vir algum ponta de lança da equipa B, e eu descartei logo essa hipótese, porque como eu dizia aqui, vocês, olhando para o perfil do Farioli, ele nunca apostou em jogadores da equipa B e ele nem sequer chamou para os treinos nenhum ponta de lança da equipa B. Para mim isso significa que ele não conta com eles, ou pelo menos que ele não aposta em jogadores da equipa B. E tínhamos os exemplos mais claros durante a época, que foi o Pedro Lima e o Gabriel Braz, que eram dois jogadores que eram tidos com muito talento, treinaram muitas vezes com a equipa principal. O Pedro Lima já foi embora, o Gabriel Braz continua lá, até foi convocado para este jogo, também pode haver aqui uma surpresa, mas nunca jogou, mesmo quando o Porto não tinha defesas centrais. E é por isso também que eu faço este exercício aqui contigo, porque imagina, o Gabriel Braz está convocado, porque de facto o Porto não tem o Kivior, mas como eu dizia ontem, se sair Tiago Silva e Bednarek, por absurdo se lesionarem, hoje forem os dois expulsos já não sei se seria tão bom, mas se lesionarem os dois, vai entrar Prepites, vai entrar Pablo Rosário para central, vai entrar Varela para central, só no fim é que entra Gabriel Braz. Por isso que eu digo que o Farioli não gosta de apostar nos jogadores da equipa B. Já lateral esquerdo, podemos ter a tal exceção, que é o Johan Pereira, que foi campeão do mundo de sub-17, é um desses tais talentos do Porto, como o Mideca, falamos aqui muitas vezes que podiam estrear-se pela equipa principal, mas que não faz parte do tal perfil de Farioli, mas ele está convocado. E aqui, por exclusão de partes, ele até pode mesmo jogar, porque só temos o Zaidu. Zaidu com certeza vai ser titular, olhando para os convocados, porque ele não vai apostar no jogador da equipa B, mas não sei se o Zaidu está na forma física para aguentar os 90 minutos. Mas aqui acho que se coloca mais uma vez a questão, que é,
talvez jogue Pablo Rosário, talvez jogue alguém ali adaptado durante um tempo se o Zaidu tiver que sair, ou talvez Zaidu aguente mesmo os 90 minutos. Não acredito muito que haja uma estreia, mas se houver, cá estarei amanhã para reforçar aqui que o Farioli de facto deita por terra a nossa teoria de que não aposta em jogadores de equipa B, mas acho que ele não vai apostar nele, acho que só mesmo em último recurso, mas está lá Ioane Pereira a estrear-se nos convocados. E portanto, aqui para quem muitas vezes gosta da equipa B e diz, e eu admito que sim, de facto concordo, que a equipa B tem bons jogadores, mas não faz parte do perfil de Farioli, ele é muito exigente nos jogadores que lança, portanto, mas está aí um jogador da equipa B nos convocados. Depois, em relação ao jogo em si, as opções de Farioli, em relação ao meio campo, Fofana, eu acho que vai jogar Fofana em vez do Gabri Veiga. Tem-se falado muito do caso Gabri Veiga, se ele estará a jogar pior por causa daquele like ao Atlético de Madrid. Eu acho que não, acho que essa questão aí acho que é colocada de parte. Acho que um jogador profissional não é assim tão fraco mentalmente ao ponto de se deixar afetar por um pequeno like que depois foi retirado, enfim, acho que não. Agora, pode haver alguma negociação com o Atlético de Madrid e estar a afetá-lo, ainda assim. O jogador que vai jogar no lugar de Gabri Veiga, se ele não for titular, é o Fofana. O Fofana também não é jogador do Porto, está emprestado. Portanto, acho que o Gabri Veiga, mesmo que tenha alguma negociação, algum interesse em ir para o Atlético, desde que o Atlético pague o valor dele, acho que ele pode continuar a representar o Porto. Mas acho que isto são tudo rumores. Eu ainda acho que isto pode ser para tentar desestabilizar. Não acredito que ele tenha ficado desestabilizado. Acredito isso sim, que ele tenha perdido lugar para o Fofana, porque o Fofana faz uma estreia brutal pelo Porto e é esse tal jogador com características muito parecidas com o Froholt, que nós, conhecendo o Farioli como conhecemos, sabemos como ele adora aquele meio campo. E eu acho que é o meio campo de sonho de Farioli, vai ser Pablo Rosário, Froholt e Fofana. É mais pelas características de Fofana, não tanto pelo que se passa com o Gabri Veiga. Acho até, já tenho dito isto aqui muitas vezes, que Rodrigo Mora é quem mais perde nesta situação, porque o suplente de Fofana passa a ser Gabri Veiga. Portanto, o Gabri Veiga conta como um desequilibrador, se Farioli quiser um desequilibrador, e é Mora que fica um bocado de fora aqui, porque depois dos extremos, o William Gomes para o lado direito, Pietuzewski para o lado esquerdo, e Mora como desequilibrador não tem muito espaço aqui nesta equipa, a não ser que Farioli comece a encostar Pietuzewski e coloque o Mora a extremo esquerdo. Mas eu já disse aqui várias vezes que nada me indica que Rodrigo Mora vai jogar a extremo. Já disse que eu acho que o jogo com o Sporting foi uma exceção. Há muita gente, fala-se muito na comunicação social e muita gente acha que Farioli vai começar a apostar em Mora a extremo esquerdo. Para mim não há sinais nenhuns que ele vai fazer isso. E se o fizer, por exemplo, se for no final do jogo como desequilibrador, aqueles últimos 30 minutos, Mora realmente pode desequilibrar e tornar o Porto mais ofensivo. Agora, se for para o Mora jogar de início, sabendo nós como o Farioli é exigente e conservador no seu modelo, ele vai obrigar o Mora a defender ainda mais como extremo e a cansar-se ainda mais do que quando joga a médio. Portanto, acho que não faz muito sentido o Mora a extremo esquerdo. Já sabes que eu sou muito fã do Mora, acho que o Mora é o jogador com mais talento do Porto. Para mim, acho que o Mora devia ser titular nos jogos todos. Só que como analista eu tenho que olhar para os factos e eu acho que o Farioli, ele não é o jogador preferido de Farioli, não se encaixa no sistema de Farioli, só que tem tanto talento, como eu digo aqui, é uma espécie de mini Messi que o Porto tem tanto talento que tem que jogar obrigatoriamente. E Farioli vai encaixando conforme tem espaço para ele, e a verdade é que ele vai entrando e vai resolvendo jogos, o que é impressionante, e é graças a isso também que o Farioli não consegue descartá-lo totalmente, mas acho que ele não se encaixa. Eu acho mesmo que o Farioli vai jogar novamente, ou pelo menos com o PP, ou com o Borja Sainz, mas acho que ele não vai tirar os dois extremos do costume, por ser um jogo fora, e também aqui lá está, conhecendo o Farioli como conhecemos, nos jogos fora ele arrisca sempre um pouco mais em relação a desequilibradores. Acredito que joga o William Gomes, até para aproveitar se calhar um pouco a raiva do jogador de ter sido expulso e de querer também limpar um bocado a imagem, e pode colocar o PP do lado esquerdo e também descansar um bocado o Borja Sainz, que como eu dizia ontem aqui, está há muito tempo em exibições muito fracas e já está arredado dos golos há muito tempo, não tem decidido bem nas jogadas, está um bocado em baixo de forma, poderia ser uma boa altura para ele descansar. Mas mais uma vez, se o Borja Sainz estiver no banco, vai ser a primeira opção para entrar a extremo. E aí Mora volta a ficar para o último nas opções, juntamente com Pietuzewski. Acho que ficam os dois ali a lutar para saber quem é o desequilibrador que entra no fim do jogo. Isto sou eu a tentar adivinhar. Já sabemos que nos jogos do Porto é muito difícil adivinhar o 11 que vai iniciar o jogo, porque o Farioli é muito imprevisível. Ele tem muitas opções. Acho que esse é o ponto forte do Porto. Tem um plantel muito vasto, com muitas opções, mas pode-se tornar, como eu digo aqui muitas vezes, o ponto fraco do Porto, o calcanhar daqueles do Porto. Porque Farioli pode querer, que eu acho que ele está até aí por esse caminho, pode querer que todos os jogadores se sintam titulares, e isso é impossível. E isso pode também mexer não só com as dinâmicas, mas também com o psicológico dos jogadores. E olhando para a conferência de imprensa de Farioli, é exatamente isso que ele dá a entender. Se vires a forma como ele fala, exatamente do caso do ponta de lança, quem é que ele vai escolher para o lugar do Samu, entre Mofi e Denis Gul, ele não escolhe.
ele elogia os dois. Ele diz que o Mofi já está fisicamente pronto, está com um físico de atleta de alta performance e que está pronto para jogar, portanto coloca de parte o físico, o que me dá a entender que o Mofi vai jogar a titular, porque eu acho que o Mofi é mesmo ponta de lança preferido do Farioli e tem características até mais parecidas com as do Samu. E como eu disse logo quando ele chegou, ele é uma espécie de Pablo Rosário, vai ser o jogador preferido do Farioli no avançado, portanto acho que vai jogar a titular, ainda por cima se o treinador confirma que ele está em boa forma física. E fala do jogador, elogia muito o Mofi, mas logo a seguir elogia muito o Denis Gul, e diz até uma frase muito interessante, que até mexe aqui com a motivação do jogador. Diz que queremos ouvir a música do Denis Gul mais vezes até ao fim da época, porque agora ele vai ter mais oportunidades para jogar. Mas o Farioli deixa aqui em aberto como se os dois fossem titulares. Nós, através da conferência, não percebemos quem é que vai jogar de início. Agora, podemos, por aquilo que conhecemos do treinador, imaginar quem vai ser. Eu acho que vai ser o Mofi. Mas ele tenta puxar pelo Denis Gul na mesma. Também sabemos que o Denis Gul é um jogador que também parece que passa muitas vezes por fases de menos motivação, e o Farioli tem até, durante a época, tentado motivar muito. Foi aqui mais uma vez tentou motivá-lo. Mas fica aqui na dúvida quem vai ser o titular, e o Porto tem muitas questões destas no plantel. O próprio Farioli volta a falar, por exemplo, do Pablo Rosário. Ele diz que o Pablo Rosário, voltou a referir isso, não jogou contra o Sporting no Clássico porque estava lesionado, parece que ele tinha ali um toque, e agora parece que está a 100% e já vai jogar. E depois de vermos o Varela 2 vezes seguidas a titular, ficamos na dúvida então se o Varela é titular ou não, ou se é o Pablo Rosário. Embora já disse aqui, eu acho que o meio campo vai ser Froholt, Pablo Rosário e Fofana. Mas de qualquer forma o Varela tem feito bons jogos e tudo dá bem a entender que era titular. O Farioli fez uma conferência de imprensa, como já nos habituou muitas vezes. Ele é um treinador, é muito transparente na sua conferência, às vezes demais, e é até neste ponto aqui, em relação a falar do adversário e em relação às polémicas, que eu acho que Farioli parece que nos ouviu aqui no canal, ou pelo menos mudou de estratégia, alguém o avisou, porque ele andou ali a escorregar muito, desde o jogo com o Gil Vicente. Não sei se te lembras que eu falei aqui, quando os jornalistas começaram a perguntar se o campeonato português era pouco competitivo, e era por isso que o Porto estava com os recordes todos, a bater os recordes, e o Farioli tentou justificar, depois no jogo da Liga Europa voltou a esse assunto para tentar justificar que o campeonato português era competitivo, e meio que escorregou ali em armadilhas dos jornalistas que estavam só a pressionar o Porto para que escorregasse, para o jogo com o Sporting também a preparar isso. Mesmo quando o compararam com o Porto do Ajax, ele justificou-se muito. E desta vez Farioli não justificou nada. Falaram das tais polémicas do Sporting, que continua a falar do Clássico, não consegue ultrapassar aquele jogo, continua os casos e os casinhos do Sporting, e ele a dizer que os jornalistas analisam, que tiverem que analisar, que ele não tem nada a ver com isso. Portanto, muito bem a não responder. É isso mesmo, Farioli, não respondas, é mesmo isso, porque isso são pequenas provocações para ver se destabilizam. E ele a dizer mesmo que se fala pouco do jogo e que são questões que desfocam do jogo. Eu espero que ele não esteja a falar de conhecimento próprio, que não tenha sido isso que aconteceu no jogo com o Casa Pia, porque a verdade é que o Porto escorregou e a imprensa estava a fazer muita pressão. Foi talvez a semana em que a imprensa fez mais pressão, e que foi quando Farioli escorregou ali um bocado na conferência. Espero que não, espero que ele tenha só mesmo sido alertado para isto, e ele agora também é maturidade, ele vai crescendo, vai conhecendo melhor o campeonato português, vai conhecendo melhor os jornalistas, vai começando a responder também melhor. E depois em relação também aos apanha-bolas, e também em relação ao Rui Borges, o treinador de Sporting, a dizer que criticou o Porto, que era um Porto dos anos 80, enfim, as críticas que já sabemos de quem não conseguiu cumprir o objetivo que era ganhar o jogo. E o Farioli a dizer que não comentava as palavras do colega. É exatamente isso que ele tem que fazer, é não comentar essas perguntas, que independentemente da resposta que ele der vai ser usado contra ele e pode afetar um pouco o balneário. Fez muito bem o Farioli agora em não responder. E depois um outro ponto em que eu acho que ele nos ouviu aqui, que ele mudou também um bocado, também um pouco escaldado com o que aconteceu com o Casa Pia. Ele desta vez não deu tantos pormenores sobre como joga o Nacional. Eu costumo dizer aqui que ele mostra muito conhecimento em relação ao adversário, principalmente na forma como ataca. Ele muitas vezes até provoca os adversários para ver se eles atacam mais, dizendo que não vão jogar com o autocarro, tentando mostrar que previu tudo e que analisam muito a equipa. Costuma dizer desde quando é que analisou a equipa, desde que jogo, a equipa adversária, e desta vez também não se alongou muito a falar do Nacional, e acho que é assim mesmo, acho que ele não tem que dar tantos pormenores. E só melhorou as conferências dele, porque continuou muito transparente em relação à própria equipa. Dá para entender mais ou menos a estratégia dele, como esta de que os jogadores se sintam todos titulares. São boas conferências e ele não precisa de responder a tudo dos jornalistas. Acho que esteve muito bem e talvez aprendeu qualquer coisa com esta série de 2 jogos, que foi a pior série deste ano do Porto, o que diz muito sobre a época do Porto.
2 jogos não chega nem a ser bem uma série, mas muita gente a salientar que é a pior série do Porto, um empate e uma derrota, sendo que um empate no clássico no último minuto, com um penalti absurdo e com muito azar, e portanto não é uma má série. Então se o Porto ganhar ao Nacional afasta mesmo todos os fantasmas. É muito importante também ganhar esse jogo. E o Farioli também falou do Moura, ele comparou o caso do penalti de Francisco Moura ao Samu. Achei muito bem, finalmente alguém que compara, porque eu já tinha dito aqui muitas vezes que o Porto não podia ter 2 pesos e 2 medidas. Quando foi o Samu a falhar os penaltis, o Farioli disse que o próximo penalti era marcado pelo Samu, e toda a equipa se uniu em torno dele. Tem que fazer o mesmo pelo Francisco Moura, independentemente se os comentadores, se os críticos, se toda a gente está a criticar o jogador. O balneário tem que se unir, não pode só dedicar o título ao Samu ou ao De Jong e esquecer o Francisco Moura. E eu acho que aqui o Farioli até esteve mal num ponto, é que ele devia ter prometido já a titularidade de Francisco Moura para o jogo com o Arouca. Eu sei que isto pode ser um erro, no sentido em que o jogador pode até nem estar em boa forma, o treinador pode saber disso, e por isso é que também não promete, porque ele pode não jogar, mas acho que assim como ninguém conseguia garantir que o Samu ia marcar o penalti à terceira, também ninguém consegue garantir que o Francisco Moura ia fazer um bom jogo com o Arouca. Mas o que é certo é que o Farioli prometeu que o Samu ia marcar o penalti, e acho que seria marcar mais a confiança no jogador, fazer isso. Acho que ele podia ganhar o jogador e o balneário, os jogadores iam se sentir mais protegidos. Assim o Farioli fez a comparação, diz que não se mata um jogador por causa de um lance, muito bem, só que acho que podia ter ido mais longe, porque ele foi mais longe no caso do Samu. Aliás, o Farioli até volta a falar do Samu, dizendo que ficaram todos muito em choque com o que lhe aconteceu, e dizendo que o Samu até parece que já está no balneário, que já fez até uma palestra também para motivar o grupo, e que ele gostou muito das palavras dele, do Samu, que estão todos com ele, ou seja, voltou a mostrar muito empenho em apoiar o jogador, e acho que tem que apoiar todos por igual, independentemente se o Francisco Moura está em melhor ou pior forma. Depois foi uma boa conferência, ele também falou sobre tentou tirar o peso de cima da equipa. Já sabemos também, isto é um clássico de Farioli, quando a equipa não ganha ele defende muito a equipa, quando a equipa ganha ele aponta defeitos também para manter ligada, e isto fez o mesmo desta vez, nesta conferência não foi diferente. E ele a dizer, e ele até tem razão, que o Porto sofreu um autogolo na derrota com o Casa Pia e um penalti no último minuto no clássico com o Sporting. Portanto é muito azar, e todo o trabalho da equipa no restante do jogo foi muito bem feito, e que não é por 2 pormenores de azar que vai deitar a toalha ao chão a dizer que a equipa está a jogar mal. Não sei se isto é 100% verdade. No jogo com o Sporting eu acho que sim. Eu disse aqui que na análise que eu fiz, eu acho que o Porto dominou completamente o Sporting dentro da forma que o Porto joga. O Porto não é uma equipa de dominar com bola o tempo todo a atacar, mas o Porto dominou os ritmos de jogo. Quando quis ter a bola, teve a bola. Quando quis defender, jogou com 2 resultados. Quando quis defender o empate, principalmente na primeira parte, defendeu muito bem. Quando quis atacar, colocou o Fofana e o Mora, não colocou a carne toda no assador, mas chegou para fazer o golo e pressionou mais o Sporting, e depois começou a recuar e a defender quando precisou defender. Ou seja, eu acho que o Porto dominou nesse sentido, foi mais igual a si próprio. O Sporting era uma equipa que vinha com o rótulo de equipa que joga melhor futebol e não conseguiu fazê-lo. Portanto, acho que o Porto até dominou. Nesse aspecto até tem razão, que foi realmente um penalti no fim que estragou tudo. Mas em relação ao Casa Pia não é bem assim. Acho que o Porto não jogou bem, teve também outros fatores. Ele também não tem que se alongar na conferência. Acho que aqui o Farioli desta vez foi muito menos pormenorizado, e acho que ele faz bem em não dar tantas explicações para a imprensa. Mas acho que tinha outros fatores, ok, tinha o relevado, etc. Mas cometeu erros, como por exemplo não colocar o Mora a jogar com o Casa Pia. E não foi só o autogolo, foi um jogo muito mal conseguido do Porto. Portanto aí já não sei se concordo tanto, mas Farioli usa mesmo isto para motivar a equipa, para tirar o peso de cima dos ombros da equipa. Ele próprio, que também tinha um peso sobre os ombros dele, dava para ver nas conferências da semana passada, notava-se uma pressão. Desde que acabou o jogo com o Sporting, já logo na conferência a seguir ao jogo, ele já me pareceu mais relaxado, e agora além de mais relaxado já me parece também mais forte, mais blindado para aquilo que os jornalistas dizem, não respondendo a tudo. Achei muito boa a conferência, e acho um bom sinal para o que aí vem, porque não vale só dizer que o Porto vai jogar contra tudo e contra todos, é preciso também atuar em consonância com isso, e o Farioli, ao blindar-se assim na conferência, mostra também que está mais ciente disso, contra tudo e contra todos. É a tal coisa como a mística, por muito que se fale e que se veja de fora, só quem está lá dentro é que depois consegue mesmo absorver isso, e o Farioli está a absorver. E acho que o jogo com o Nacional, até olhando para a conferência, pode ser um jogo de uma grande resposta do Porto. Sabemos que o Nacional causa muitas dificuldades aos adversários, os grandes tiveram todas as dificuldades. Eu penso que o Nacional, se não me engano, ganhou ao Braga contra o Sporting e contra o Benfica. Acho que perdeu, mas vendeu a derrota muito cara, e sabemos que contra o Porto é o alvo a bater. Contra o Porto vai dar muito mais, vai dar o dobro no mínimo do que deu com os outros, isso já sabemos. E portanto pode haver aqui condições também climatéricas difíceis, não sei como é que vai estar o tempo, mas esperemos que... Acho que vai ser uma boa resposta. Não acredito que o Porto vá dar goleada porque vai cair em cima do adversário, porque não é o estilo dele.
mas acredito que Farioli já lance um desequilibrador pelo menos, tipo o William Gomes, por exemplo, ali do lado direito, já para dar aquele sinal de que a equipa vai atacar mais, e acredito que vai ser um Porto mais focado, mais competente, e Farioli, atenção que ele volta a falar dos golos sofridos, não vai querer repetir a série. Naquela altura começou com o Nottingham Forest, em que o Porto sofreu mais golos. Teve o jogo com o Braga, teve ali uma série de jogos, acho que foram 4 jogos em que o Porto sofreu golos. O Porto vai em 3 jogos seguidos a sofrer golos. Ele não vai querer ter a quarta série e vai ficar mais focado defensivamente. Sabemos que esse é o ponto forte desta equipa, e a equipa que não sofre está mais perto de ganhar se for competente no ataque. O Porto também precisa de melhorar isso, e vai sem Samu. Vai com 2 jogadores que têm mais características de ir buscar jogo atrás do que tem o Samu. O Samu foi trabalhado para isso, nesse aspecto vai até ficar melhor, mas vamos ver, porque não vai ter o seu principal goleador. Os extremos têm estado com muita dificuldade em marcar golos, médios como o Gabri Veiga também têm estado em baixo de forma. Vamos ver as mudanças que o Farioli vai operar, vamos ver se o Mofi é mesmo goleador, vamos ver se Fofana continua também de pé quente como marcou com o Sporting. Vai depender muito da eficácia da equipa à frente, mas acho que pelo menos defensivamente vai ser mais focada. E vai ter mais intensidade, que é sempre isso também que o Porto aumenta quando está mais motivado e precisa de ganhar. E acho que fica muito bem entregue aquela defesa com o Tiago Silva e Bednarek, que eu já disse aqui que acho que é a defesa mais experiente, uma das mais experientes da Europa. É muita qualidade naquela defesa, não só a qualidade técnica que já tinha com Bednarek e Kiwior, mas é uma qualidade, uma mentalidade. São 2 líderes que estão ali no centro da defesa, que são muito importantes, ainda por cima numa altura em que vamos sem lateral esquerdo. Em princípio jogará Zaidu, e eu até aproveito então para tentar adivinhar o 11 e desafio também a ti, como já é tradição aqui no canal, a deixar nos comentários qual é que achas que vai ser o 11 que o Porto vai apresentar. É muito difícil prever, e o engraçado é que quanto mais a época vai avançando, mais difícil é ainda de prever quem é que vai jogar. Mas eu vou tentar. Eu acho que vai jogar o Diogo Costa a guarda-redes, depois Alberto Costa lateral direito, até porque não há mais nenhum. Os centrais, Tiago Silva e Bednarek. Lateral esquerdo, Zaidu, acho que vai ser o Zaidu, acho que ele não vai apostar no jogador da equipa B, nem vai inventar muito. Embora acho que há aqui uma possibilidade, se pensarmos bem, olhando aquilo que é o histórico de Farioli no Porto, ele poderia colocar Pablo Rosário lateral esquerdo para continuar com Varela a titular. Não seria de descartar esta possibilidade. Ainda assim eu mantenho o Zaidu lateral esquerdo, até porque acho que é um jogador que também tem a sua experiência, não deixa de trazer mais experiência a uma defesa que já tem Tiago Silva, Bednarek. O Zaidu também é dos jogadores mais experientes. Então depois no meio campo, Pablo Rosário, Frolt, que vai ser também muito importante neste jogo. Não sei como é que vai estar o relevado, mas Frolt também tem que aparecer mais no jogo e fazer mais golo. Eu lembro-me do Farioli, agora não se fala muito disto, mas há umas semanas atrás ele dizia que estava a trabalhar o Frolt para ele marcar mais golos e para ele se tornar um jogador de outro nível, a subir de nível, e o Frolt está arredado dos golos. Vamos ver se o Frolt aparece mais na área para marcar, agora que também tem um jogador muito parecido com ele ao lado dele, que pode ajudar a libertar-se a aparecer mais na frente. Depois acho que vai jogar então o Fofana ao lado do Frolt, e os extremos acho que vai ser o William Gomes, PP e o ponta de lança Mofi. Acho que vai ser esta a equipa. Sei que há muita gente que acredita que vai jogar Rodrigo Mora, oxalá que sim, eu gostava de o ver, embora eu acho que ele extremo esquerdo vai ficar ainda mais limitado se jogar de início, porque sabemos que como o Porto é muito exigente defensivamente, ele vai ter que defender muito, portanto gostava mais de o ver a ser lançado na segunda parte. Mas aí Pietuzewski, se for para o extremo esquerdo, vai também perder espaço, e também é pena porque é um jogador com muito talento, e lá está, o Porto tem muitas opções, mas acho que vai ser este o 11. Deixa também o teu 11 nos comentários, quem é que achas que vai jogar. Não te esqueças também, já agora também a tradição aqui no canal, de dizer quanto é que achas que vai ficar o jogo, qual é o teu prognóstico, quem é que vai marcar os golos, ou o golo, não sei se o Porto vai, sabemos que o Porto muitas vezes marca um e consegue fechar o resultado, não sei quanto é que vai ficar o jogo, portanto a tua previsão, que é uma tradição aqui do canal, vamos ver se alguém adivinha quem é que marca os golos. Hoje está ainda mais dificultado porque não há Samu, muita gente costuma dizer Samu, mas desta vez não há ponta de lança habitual, não sabemos nem se joga Denis Gulo ou Mofi. Acho que vai ser o Mofi. E de resto é isso. Eu volto amanhã com mais um vídeo, já depois do jogo. Desta vez o vídeo também mais cedo, porque o jogo vai ser mais cedo. Logo a seguir ao jogo, para analisarmos tudo o que aconteceu. Esperemos que tenha sido uma grande vitória do Porto. Vamos ver. Vamos também ver se essa mística que o Aloísio tentou transmitir, se os jogadores a absorveram. Como é que vai estar a equipa em termos também de atitude nesse jogo. Um jogo muito importante para as contas do título. Também uma das deslocações mais difíceis fora que o Porto vai ter até ao fim do campeonato. E esperemos não só que o Porto ganhe, mas que também que seja um jogo sem lesões e sem expulsões. O Porto já está muito limitado nas opções e não convém nada ter agora mais lesionados. Aliás, eu acho até que uma das razões para PP jogar no lugar do Mora ali do lado esquerdo é precisamente porque o lateral esquerdo vai ser o Zaidu. Pode ser preciso ajudar mais um jogador que está em baixo de forma e que pode também estar mais exposto a lesões. Esperemos que não, porque isso aí seria grave e portanto corra tudo bem, não só em relação ao resultado, mas também em relação a lesões e expulsões.
porque casos como o do William Gomes, que parou-lhe o relógio no jogo com o Casa Pia, não são aceitáveis. Também casos como o do Francisco Moura, também não. E lesões também convém que não, porque já são demasiadas nesta época. Não me lembro até de uma época com tantas lesões no Porto. E depois pedir-te só que deixes então o like para dar uma força aqui ao canal, que é muito importante também o like para que o vídeo entregue para mais gente. Que não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, ou até de partilhar com um amigo ou alguém que saibas que goste deste tipo de conteúdo e que possa também subscrever, para atingirmos essa meta de 15 mil subscritores. Já estamos quase nos 11 mil, também é sempre bom recordar. E depois também, se puderes deixar o hype, é sempre muito importante também o hype para tentarmos chegar a essa meta de sermos o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro no top 100 da tabela do YouTube, do hype. E de resto é isso. Já sabes que análise ao Porto diária, sem filtro, é só aqui. Um abraço e até amanhã.